Bem-vindos mais uma vez ao canal Prática na Engenharia com o professor Danilo de Moura. Sejam muito bem-vindos e hoje eu começo uma nova série sobre o MATCAD, né? Uma vez que nós terminamos os 6 vídeos de introdução, onde eu ensinei os conceitos básicos sobre o MATCAD, a versão free do MATCAD, que todos podem ter acesso e utilizar, né? Eu vou começar agora uma série aplicando os conhecimentos agora em coisas que vocês podem usar aí na vida profissional de forma direta agora. Mas é importante que você tenha aprendido os conhecimentos que foram passados nas 6 primeiras aulas. Então vai lá, assiste os vídeos, se inscreve no canal, dá um like, porque torna o nosso canal mais relevante, a gente pode estar trazendo mais coisas interessantes para vocês. Deixe nos comentários aqui, se vocês quiserem, as coisas que vocês querem que eu mostre. Às vezes você tem interesse em algum assunto ou outro que desenvolvimento da engenharia, e se eu souber e puder trazer aqui no MATCAD, com certeza eu vou desenvolver um trabalho legal para vocês. Fiquem tranquilos que o objetivo é ajudar a desenvolvimento profissional e acadêmico, acima de tudo, intelectual de todos os senhores que acompanham o canal. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma aplicação, então, já uma aplicação de estatística, né, do MATCAD, versão free. Lembrando que na versão paga, a gente pularia algumas etapas aqui, porque, por exemplo, na versão paga eu não preciso calcular média e nem calcular desvio padrão e variância, porque ela já calcula isso para mim. Mas aqui a gente vai até treinar um pouquinho mais, porque a gente vai desenvolver nossas habilidades de criar as funções aqui no MATCAD, né? Vai ser bacana, isso vai ajudar nós com outras coisas também. Então vamos lá, a gente vai calcular hoje a média, variância, desvio padrão, distribuição normal e probabilidade, que a gente vai aplicar essas equações, desenhar esse gráfico e calcular algumas probabilidades aí que são mostradas no gráfico e outras também. Bem, eu tenho aqui uns dados que eu criei aqui no Excel, né? Peguei de um exercício de estatística, que são forças, são a força que foi aplicada para desconectar um certo plug, né, de uma tomada. Então, essas aqui são as forças em Newton, né? Foram feitas 15 amostras, né, no total 16, porque eu tenho a linha aqui. Eu vou levar isso aqui lá para o MATCAD, a gente já aprendeu como faz isso, né, nas aulas de introdução ao MATCAD. Só dar o Ctrl C, eu vou vir aqui, vou dar o Ctrl V, ele já vai colar aqui uma tabela. Eu vou chamar essa tabela aqui de dados, né, tabela dados, que são os dados que eu vou utilizar, vou trazer para cá. E aí eu vou fazer uma coisa aqui que vai me ajudar a pegar algumas informações nessa tabela, né? Para mim não ficar contando nem nada. Então, por exemplo, eu vou chamar o dados aqui, tem que digitar exatamente como está lá, igual. Aí ele vai trazer todos os dados no vetor aqui para mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou minimizar isso aqui, dessa forma como eu estou fazendo a cacetinha aqui, e ele me diz, quando eu clico, que começa em 0 e vai até 14, são 15 dados. O vetor sempre começa em 0, aqui no MATCAD. Então eu vou deixar isso aqui, aí, para se eu precisar consultar. Agora eu vou começar a construir meus cálculos. Primeira coisa, eu vou pôr o número de dados que eu tenho, que, como eu sei, são 15, né? São 15 dados. Agora eu vou calcular a média, que a média é a somatória desses dados dividido por N, que é 15. Então eu vou colocar aqui, ó, a média, né, amostral, que a gente chama de MI aí na estatística, é igual, vou vir no operador, é igual a somatória do vetor dados, vou colocar ele aí, né? Aí vou dar a barra para selecionar, posso selecionar com o mouse, dividido por N. Então essa aqui é a minha, é a média aí dos meus dados. Tá? Então essa daí é a média dos meus dados, deixa ela aí. A próxima coisa que eu vou calcular vai ser essa equação, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é a variância, que é o quadrado do desvio padrão, né? Vou chamar ela de var, vou dar um igual, agora eu vou começar a digitar isso aqui. Então, da mesma forma, eu vou precisar de uma somatória, só que agora eu preciso somar um por um, fazendo essa diferença entre o valor que eu tenho aqui e a média que eu calculei. Então, eu vou chamar uma outra variável aqui de z, que vai começar na posição do meu vetor 0, porque todos os meus vetores começam na posição 0, até a última posição do meu vetor, que é 14. Lembrando que se você tiver dúvida, você vem aqui e clica, ó, 0 até 14. De quem? Do vetor dados. Aí eu vou apertar o colchetes, para abrir o colchetes, que aí ele vai me abrir essa função. E aí eu quero que varie, o que vai variar aqui? O z. Então, primeiro ele vai jogar z igual
Z igual a 0, aí busca esse valor na tabela e joga aqui no lugar dos dados, né? Preciso abrir aqui. Isso. Opa. Deixa eu só apagar para colocar o colchete direitinho. O colchete não, colocar entre parênteses, senão não vai dar certo. Dados. Abre o colchete de novo, que aí vai aparecer esse valor para digitar o índice. O índice, quem manda é o Z, né? Menos, né? O Mi, que é a minha média. Isso aqui tudo elevado ao quadrado, né? Dividido. Opa, aí eu quero dividir tudo. Dividido. É importante, eu quero dividir tudo que está lá em cima. Se eu não fizer isso, não dá certo. Por N menos 1. Então, essa aqui é a minha variância. Tá aí, a minha variância é 134,3. Né? E aí, para calcular o desvio padrão, fica fácil. Né? O desvio padrão é só eu colocar aí a raiz da variância. Né? Então, tem que o desvio padrão, ele vai ser igual à raiz da variância. Tá aí. Então, tá aí meu desvio padrão, 11,59. Então, esse é meu desvio padrão e esses são os meus dados. E agora eu vou digitar essa equação aqui, né? Que é a equação que vai me dar essa distribuição normal. Essa equação vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também a gente consegue fazer aí, ó. F de x igual a 1 dividido pela raiz de 2 vezes o π vezes o desvio padrão elevado ao quadrado, aí sai fora aqui, vezes o e elevado, aí eu vou abrir um parênteses, a menos, vou abrir outro parênteses, x menos o mi, isso aqui elevado ao quadrado, né? Quadrado e tudo isso aqui dividido por 2 vezes o desvio padrão elevado ao quadrado. Tá aí nossa função. Opa, sobrou um dado aqui que eu não preciso agora, por enquanto. Bem, eu vou desenhar o gráfico agora, né? Então, vou vir aqui no plot, vou vir aqui na função plot, vou pedir xy plot, como a gente já aprendeu em outras aulas, né? Aqui eu vou pedir meu f de x, que é a função que eu acabei de digitar ali, e aqui eu vou pedir o x. Então tá aí um pedaço só da minha curva, né? Eu preciso colocar mais dados, porque vai até aí, ó, 62 seria o valor máximo. Então eu vou mandar ela aí aqui até vai aqui até uns 70. Aqui até uns 70, opa, um pouquinho mais. Estou ajustando aqui a escala do gráfico. Talvez uns 90. Isso. E aqui eu vou colocar, deixar em 0 mesmo. Deixar desse jeito. Então tá aí o nosso gráfico de distribuição normal. Ele tá bonitão, né? Igual esse aqui, ó, que a gente teria. Agora eu vou começar a fazer a probabilidade aí de se encontrar um valor dentro dessas faixas aqui, ó. Eu posso fazer para qualquer faixa, na verdade, né? Mas eu quero fazer com essas que são faixas clássicas. A média menos um desvio padrão, a média mais um desvio padrão. Por exemplo, aqui eu tenho 2 sigmas, aqui eu tenho 4 sigmas e aqui eu tenho o famoso 6 sigmas, né? Que todo mundo busca a excelência aí, né? Então eu vou para fazer isso, eu vou criar um intervalo A para usar na minha integral, que eu vou usar a integral aqui agora para calcular, né? Porque a integral dessa curva aqui, ó, embaixo dessa curva, vai me dar a probabilidade, né? A integral dentro de certas faixas vai me dar a probabilidade embaixo daquela curva, que é o que eu estou procurando. Então, o primeiro intervalo A que eu vou mexer aqui, que eu vou usar, vai ser o mi menos um desvio padrão, o valor de A, e o valor de B, né? Vai ser igual o mi mais um desvio padrão. Tá aqui.
E aí agora eu vou fazer a integral aqui, a integral para t, né? Então eu vou pôr aqui, ó. Então a probabilidade vai ser igual a integral, vamos pegar aqui, math, integral, aí eu vou colocar de A até B. Eu poderia colocar os valores direto aqui nos limites de integração, como a gente aprendeu na aula passada, mas na aula retrasada, eu acho, não lembro. Vai lá e todas as aulas estão lá, cada aula tem um título e dá para saber o que nós vamos aprender, o que foi aprendido, na verdade, né? Mas eu vou colocar o A e B só para fazer uma coisa legal aqui, mostrar no gráfico com vocês. E a função que eu vou integrar é a f de x dx. A f de x é a função que eu usei aqui em cima para construir esse gráfico, porque eu vou integrar embaixo dessa curva. Igual. Então tá aí, ó. Para mi mais ou menos um desvio padrão, eu tenho 68%, que é exatamente o que deu aqui, ó. Tá vendo? Exatamente o que deu ali. Eu vou até colocar em porcentagem, que é para vocês verem. 68%. Formatei para porcentagem. Para ficar legalzinho esse gráfico, ó, eu vou colocar o valor da média, para vocês verem que o valor da média está no centro do gráfico. Ó, eu posso vir aqui, coisas que nós aprendemos, ó, adicionar uma curva vertical. E eu vou digitar mi aqui, ó. Posso digitar um valor direto também se eu quiser. E ele está exatamente no centro do nosso gráfico, que é a nossa média, ó, exatamente a nossa média. E agora eu vou acrescentar outras curvas. Eu vou acrescentar uma curva, não, uma reta aqui vertical. Essa daqui eu vou chamar do valor de B. E a outra que eu vou colocar, eu vou chamar do valor de A. Então, esse intervalo entre essa curva e essa é exatamente esse intervalo aqui de 68%. Se eu mudar aqui para 2 desvios padrões, né, mais ou menos 2 desvios padrões, por exemplo, ó, a curva ela aumenta. Agora eu tenho esse intervalo, e pode ver que é 95%. Esse intervalo entre as curvas. Se eu mudar para 3, que é o famoso 6 sigmas aí, né, 3 para cada lado, que é excelência e tudo mais, que o pessoal busca aí, os black belts, eu tenho aí 99,7 aí, e esse intervalo entre o meu gráfico e as curvas e as retas, né, verticais vão acompanhando aí os valores. Eu posso fazer a probabilidade para o valor que eu quiser, não preciso só ter A e B. Se eu quiser fazer para qualquer outro ponto do meu gráfico, ó, por exemplo, eu quero a probabilidade para entre 30 e 40, vai. Eu vou pôr aqui, ó, entre 30, quero entre 30 e 40. E 40, vou colocar aqui, ó, e 40. A probabilidade dos valores estarem entre 30 e 40 é 29,7%. Essa é a probabilidade. Eu poderia pôr entre 30 e 70, por exemplo, aqui, ó, 81%, né? E assim por diante. Eu posso calcular a probabilidade para o intervalo que eu quiser do meu gráfico utilizando a integral. Tá ok? Então tá aí. Essa foi a aula aplicada aí em estatística, né? De MATCAD. Espero que vocês estejam gostando. Eu posso trazer coisas aplicadas que os senhores desejarem, dependendo dos pedidos, ou eu vou criando aqui as coisas que eu acho interessante para poder enriquecer o conhecimento de vocês, tanto no MATCAD como conhecimento profissional, coisa que eu sei que dá para ser aplicado aí de uma forma bem prática. Né? Espero que vocês estejam gostando aí do curso e agora vem uma nova etapa, né, que é a parte bem prática. Não esqueçam de dar o like. Muitas pessoas assistem, mas não dão o like, e aí o vídeo não se torna tão relevante. Então, mesmo que você já assistiu e não deu o like, vai lá, dá o like nos outros vídeos, para que se torne relevante, eu possa estar produzindo cada vez mais materiais importantes aí para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. Tá ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Sucesso na vida profissional, na vida acadêmica, e que o seu desenvolvimento intelectual acompanhe aí todo esse sucesso. Tá bom? Tchau, tchau. Um abraço a todos.